Afinal de contas, como podemos lidar com os desentendimentos que acontecem ao longo da vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se que nós podemos levar essa palavra a muitas outras pessoas, por isso compartilhe, entre nos grupos de WhatsApp, participe sempre conosco e muito obrigado por esse itinerário feito aí conjuntamente ao longo de tanto tempo. Bom, pegamos o livro de Gênesis, do capítulo 13, versículo 2, depois versículo 5 a 18, diz assim: Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos para poderem morar juntos. Surgiram discórdia entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Está vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada. Isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, que era como um jardim do Senhor, e como o Egito até a altura de Segor. Ló escolheu então para si a região em torno do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abraão habitou a terra de Canaã, enquanto que Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos no lugar onde está, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que está vendo eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a sua descendência. Levanta-te, percorre este país de ponta a ponta, porque a ti que o darei. Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu o altar ao Senhor. Muito interessante isso daqui. Primeira coisa, há homens que o Senhor está abençoando. E Ele abençoa de uma forma profunda, de uma forma onde todos aqueles que estão em volta desta pessoa recebem também uma graça e uma bênção. Deus havia dado então esta terra a Abrão. Ao dar esta terra, então ele também tornou esta terra extremamente produtiva, deu graças e Ló estava sendo abençoado através de Abrão. O que Ló fez? Percebendo que Abrão havia dado a oportunidade dele escolher, ele começou a acreditar, sobretudo, que era a própria terra, aquele lugar necessário para que ele continuasse produzindo, ou seja, era a qualidade da terra que estava beneficiando as coisas. Assim que faz Ló, ele escolhe o melhor lugar, a planície, ele escolhe onde há água e deixa para justamente Abrão o lugar onde havia apenas montanha. Assim, Abrão vai fazer o seu cultivo, cuidar do seu rebanho nas montanhas. Quer coisa mais desafiante do que isso? Sem um lugar onde possa buscar com facilidade água? Sem dúvida, os desafios eram muito, mas Abrão não pôs empecilho. Geralmente, quando nós temos que repartir a herança, logo cada um pensa o que o outro está querendo pegar de melhor, o que o outro está levando vantagem, o que o outro está fazendo. E aí começamos sempre a buscar a melhor parte. E ao buscar a melhor parte, acabamos muitas vezes usurpando, roubando do nosso irmão aquilo que poderia ser melhor, ou ainda acreditamos que é esta melhor parte que fará a diferença. Quando o que faz a diferença é o quanto aquilo que você está tocando está abençoado, porque nós já vimos coisas pequenas se multiplicarem, já vimos graças ao correr
viverem com muito pouco. Afinal de contas, esse em geral é o desejo de Deus, em geral o que Deus faz, Ele multiplica aquilo que está pouco. Porém, nós acabamos entrando por uma outra lógica, a mesma lógica de Ló. Quando Abraão então fica com a pior terra, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ir para este lugar e vai construir o altar. Você entende que a primeira preocupação quando Abraão ganha o lugar é justamente construir o altar a Deus? Qual é a tua primeira preocupação quando você tem que dividir os bens com os teus irmãos? Qual é a tua primeira preocupação quando você constrói algo? É justamente construir este lugar do altar de Deus? Pois bem, Abraão sabia que se alguma coisa deveria começar pelo altar, lugar de oferecimento, lugar de aliança com Deus, lugar aonde a graça deve correr. Então ele faz isso e não é à toa que se torna justamente eficiente, numeroso, em meio a condições adversas. Muitas vezes temos todas as condições a nosso favor, mas colocamos todas as coisas sobre justamente o alicerce de nós mesmos ou daquilo que nós esperamos dos lugares, das ferramentas, de tudo aquilo que nós estamos nas mãos. Oxalá, se todos nós entendêssemos que tudo começa com a adoração a Deus. Abraão sabia muito bem disso. E você, como resolve as questões de desavença na sua própria família? Primeiro, você entende que é importante a adoração a Deus? Será que a tua preocupação é este em primeiro lugar? Por isso, se você tem essa preocupação, vai ser muito mais fácil você se disponibilizar, de você abrir mão de coisas para que o outro possa se encontrar um pouco mais confortável e favorável. Porque no fundo, não é tanto essas coisas que são importantes, mais uma vez, mas aquilo que você faz ao receber algo, se consagra ou não a Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.